Hoje nós vamos trazer para vocês uma história inspiradora, onde ele serve comida boa, sem burocracia, dentro de um container. É isso mesmo, está localizado inclusive numa área de conveniência de um posto de combustível. Um ambiente simplesmente super bem montado e que oferece uma comida de muita qualidade. Vem com a gente! Brasil Cozinha desembarca hoje no The Salt, uma proposta gastronômica que fica bem no eixinho, aqui na 206 Sul. Vocês vão perceber que tem bastante barulho de carro e é exatamente sobre essa estrutura toda que foi montada de uma forma muito gostosa, muito conveniente, dentro de uma área de posto de combustível. Isso mesmo. Lógico que não é preciso você ter uma loja grande ou estar dentro de uma praça de alimentação de shopping para você empreender com aquilo que você gosta. E quem vai contar essa história inspiradora para a gente é o Enzo. Ele é chefe de cozinha e é proprietário do The Salt. E ele está aqui comigo. Oi, Olá, Enzo. Leninha, tudo bem? Bem-vinda ao nosso quadradinho, ao nosso container. Aqui estamos há 4 anos servindo felicidade. Ai, que delícia! Muito bom! Maravilha! Eu tô adorando, porque assim, é como se a gente estivesse na rua, né? A ideia de você estar aqui na frente, vendo os carros passarem, num posto de combustível, enfim, é uma coisa que agrega muito. Isso, um local mais aleatório, mais inusitado, vamos dizer assim, né? Para um restaurante que serve uma comida boa, uma comida refinada, uma comida feita com as técnicas corretas. É inusitado achar. Dentro de um container. Exatamente. É isso, gente. A proposta dele me chamou muita atenção porque ele oferece pratos que geralmente você vai encontrar em grandes restaurantes, em operações que são mais em lojas maiores, enfim. E ele trouxe essa proposta toda para dentro de um container. E isso chama muita atenção. Não só por essa coisa de parecer que você está comendo na rua, mas um prato de qualidade. Exatamente. Né? A gente adaptou o nosso cardápio de modo que conseguisse armazenar tudo corretamente dentro. A gente fez os nossos pratos de uma maneira que a gente conseguisse entregar de uma forma não fast food, mas uma comida mais rápida. E nessas adaptações a gente foi entendendo o cliente que está ao nosso redor aqui na Asa Sul. E é sucesso. E é sucesso, com certeza. Estamos aqui até hoje. E a primeira coisa que eu queria saber é como que o Enzo surgiu. Quem é o Enzo? O Enzo gastronômico, né? E chefe. Bom, com 18 anos foi meio engraçado, assim, eu precisava trabalhar, né? Comecei trabalhando num caixa. De restaurante. Isso. E daí, então, curiosamente, eu desenhava bem na época, e faz tempo que eu não desenho. Aí me chamaram para confeitar alguns doces. Olha! Na cozinha. Engraçado, né? Estampar doces. Exatamente. Confeitar a torta, fazer alguma letra mais difícil. E apesar de não ser o meu ramo, a confeitaria, eu acabei entrando, conhecendo o pessoal e daí fui me inserindo já muito novo na cozinha. Foi como eu comecei de auxiliar, mudei de restaurante, da mesma proprietária e comecei de baixo mesmo, vim da pia, Stuart, fui passando ali pelas categorias de auxiliar. Ou seja, você caiu na realidade dentro de uma operação. Olha o que está chegando aqui. Servi um drink para você, para a gente ficar mais à vontade. Tudo não muito burocrático. Esse é de limão siciliano. Exatamente, tem um tom tropical esse aí. Tá esse lindo. aqui é uma caipirinha de morango. E é isso. E é interessante isso, te cortando um pouquinho, mas percebam que mesmo dentro de uma operação bem pequena, uma estrutura muito pequena que depois a gente vai mostrar, ele conseguiu criar uma carta de drinks servido numa taça e não no descartável. Tem toda essa pegada, né? Exatamente. Além dos pratos que depois vocês vão ver também. Mas continua. Aí você caiu dentro de uma operação. Caí dentro de uma cozinha, porém, meu pai sempre foi um cara que cozinhou bastante, né? Ele também é uma inspiração para esse lugar. Ele me ajudou a construir. Ele é um construtor nato. E ele sempre cozinhou muito, de tudo, sabe? A gente tem uma chácara, ele
caranguejo, acarajé, ele é um cara assim que faz de tudo, exatamente. Aí eu já era um curioso gastronômico. Um amante, né? Exatamente. Aí eu acho que o amor veio conforme o tempo foi passando dentro da cozinha. Eu acabei fazendo curso de gastronomia, me formei, abri outro negócio com os familiares também, trabalhei em várias outras cozinhas até chegar no Dessalt. Pois é, Enzo, e quando foi que você teve o start de abrir o Dessalt? Por que você resolveu falar, tá na hora de eu empreender? Bom, como eu falei, eu entrei muito cedo na cozinha e esse período aí eu passei por algumas casas, aprendi o suficiente, eu acho que para abrir não uma alta gastronomia, mas eu já tinha um conhecimento para empreender na área que eu queria, que era uma comida mais itinerante, que era possivelmente um food truck, até no início, era uma ideia inicial. Mas foi isso, eu acho que eu vi que eu já estava um pouco preparado para ter o seu próprio negócio. Exatamente. E aí você falou que tinha pensado em princípio num food truck. Por que você desistiu e veio para um container? A gente colocou, assim, o custo de um food truck também não é barato. Para você fazer certos tipos de preparo, você precisa ter um equipamento de qualidade. E isso tudo é movimentado para lá e para cá o dia todo, que também é um risco. Enfim. Aí e uma operação mais cara? Talvez não, pelo fato do aluguel aqui. Porém, tem uns riscos grandes também. Foi quando a gente fez o projeto, a gente juntou alguns amigos, fizemos um projeto 3D, fizemos um projeto de imagem para poder trazer para os proprietários dos postos de gasolina a ideia do Dessalt e que um espaço curto de 7 por 6 metros a gente já cabia a nossa operação. É óbvio que a gente tem uma varanda mais ampla, a gente usa espaços abertos durante o dia, mas a ideia era essa, era trazer para locais diversos. Tá, e me diz outra coisa, quando você falou, bom, você falou que juntou alguns amigos, então você não teve exatamente um arquiteto que projetasse isso, vocês foram pegando as ideias, compilando elas até chegar na proposta final. Exatamente, eu peguei a ideia inicial do container. Olha o que chegou aqui. Ó, maravilha, pedi um petisco para você. Uma linguiça defumada, recheada de provolone. Olha que lindo, gente, tá muito fofo. Aí continua, aí você fez o... Aí a gente começou o projeto do Dessalt, começamos com a ideia, uma amiga fez o projeto 3D pra gente, e daí a gente passou para a parte de construção, fazer um projeto na arquitetura, tudo são pré-moldados, né? São perfilados de aço. Ele é um container construído do zero. Não é um container é um container fake. Ele é um trailer, vamos se dizer como antigamente, só que projetado da forma de um container. Ele tem altura Agora maior. Que eu tô observando, ele é todo naquela chapa. Exatamente. A gente começou legal. Do zero. A altura dele é maior. E a largura também é maior, o que proporciona dias de evento. A gente trabalha 6 a 7 pessoas aí dentro, sem ficar se esbarrando muito. Ele é gasto, é usado. Né? E aí, você tinha que achar um ponto. Você pensou primeiro no projeto e tal, bom, eu quero fazer isso, eu quero um container e tal. E você partiu para buscar um ponto. Você já tinha esse ponto em vista ou ele foi achado? Na verdade, foi assim... Tem coisa que está escrito. A gente fez o projeto e tal. Ele é um lugar móvel, só concluindo, né? A gente não fugiu muito da ideia do food truck, exatamente. Ele é transportado com caminhão muque, essas coisas. Então a ideia era um posto de início. Vamos ver um posto que tem um bom espaço. Você já tinha isso na cabeça? Isso. A ideia inicial era um posto de combustível, que eram locais que estavam mais na tendência de serem explorados, porque Brasília já tem suas lojas muito bem ocupadas, né? Restaurantes antigos, lojas e com custo maior também, é claro, né? Aqui a gente foi galgando para ver onde a gente chegava com uma operação mais reduzida que conseguisse sobreviver a casos extremos. A gente nem sabia que ia passar por casos tão extremos, mas foi a ideia. Exatamente, foi a ideia inicial. E aqui, coincidentemente, um primo do meu pai já havia trabalhado, não trabalhava mais, não tinha mais nada a ver. Porém, foi um link para a gente falar com algumas pessoas que conhecia, trouxemos o projeto e, coincidentemente, o dono do posto já estava buscando algo
do tipo, um açaí mais gourmetizado, ele estava buscando algo desse tipo. Foi então quando o DeSalt apareceu, trouxemos o projeto até ele aprovou, o dono do espaço, o dono do terreno aprovou, e daqui estamos há 4 anos. 4 anos. Óbvio que a gente trouxe tudo organizado, né? A planta, o posto de combustível para funcionar, ele precisa de uma série de exigências dos bombeiros, então a gente precisava trazer uma coisa mais organizada. Nessa parte que tivesse a ver com a proposta do posto também. Agora me fala sobre os custos de você estar alocado dentro de uma área de conveniência do posto. Olha, aqui... comparado, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, para quem está nos assistindo, entender a diferença de custos de você operar numa área de conveniência, esquecendo que você, de repente, conhece o dono do posto e que isso tenha te trazido uma facilidade. Mas comparando isso a uma área de uma loja de rua, vamos dizer assim. O que chamou a atenção bastante foi exatamente isso. Muitos restaurantes têm dificuldade com o seu custo fixo, né? Seja lá ele de gás, aluguel, luz, água, isso tudo a gente paga aqui. É óbvio que é mais reduzido, né? O equivalente quase à loja de conveniência de um posto, né? Porque a gente usa também um espaço amplo. A gente paga também, a gente tem o nosso relógio próprio de energia. Ótimo. E a gente tem também a nossa conta de água separada também. Então, assim, tudo isso fica aí, em média, uns 40%, vamos se dizer assim. A menos do que uma operação de loja rua. comum, do que uma loja comum. É muito. E mais caro, obviamente, do que uma operação na rua. Um food truck, uma carrocinha de cachorro-quente. Tem um custo fixo também, que é alto. Sim. Mas mais viável de você conseguir manter e conseguir sustentar aí durante períodos mais chuvosos, né? Uma área de um food truck, por exemplo, em períodos chuvosos sofre até mais, porque querendo ou não aqui a gente tem espaço aberto, porém tem esse espaço coberto também, entendeu? Então assim, a gente foi unindo esses pontos, sabe, Leninha? A gente foi chegando nessa equalização aí, o que ia ser mais viável, né? Agora, tem toda uma, vamos dizer assim, uma dificuldade também, porque eu percebo, por exemplo, que você tem que montar e desmontar essa área externa. Nada pode ficar fora. Mas que você, por outro lado, tem a questão da segurança do posto. Porque a gente vê que nos restaurantes de rua, em Brasília, pelo menos, os restaurantes também têm que desmontar a área externa. Hoje as nossas lojas acabam sendo muito pequenas e tem essa coisa de tirar as mesas da varanda, da área pública que utiliza e tal, e guardar isso. Só que nas quadras, você ou paga um segurança particular, ou você tem que botar isso tudo lá para dentro, né? No seu caso aqui, eu percebi que você deixa tudo ali e que não tem problema nenhum. O posto ele tem um sistema de segurança dele, né? Então isso aí já facilita um pouco pra gente. É lógico que a gente sofre com insegurança, né? Furtos, alguma coisa que fique de fora pode ser que aconteça. Só que... Passe, né? Exatamente. Às vezes esquece alguma coisa do lado de fora, mas realmente é um lugar menos visado para isso, né? A gente consegue unir a segurança particular da conveniência, a segurança particular do posto e a segurança particular do DeSalt, né? Ficam monitorados aí 24 horas. Todos os lugares sofrem com a insegurança e também com essa movimentação, né? Você não pode, infelizmente, até as lâmpadas a gente recolhe, isso é um fato inusitado, né? Mas é o lugar que a gente vive. Já aconteceu de tirarem? Já aconteceu. Aqui as lâmpadas que ficam aqui custam em média R$40, então como são várias a gente procura não deixar, porque já perdemos alguma televisão, tudo a gente tira. Então assim, realmente nessa parte eu concordo com você, é mais difícil, é mais trabalhoso, tem que ter sangue no olho para fazer isso aqui todo dia. Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui que você me ofereceu. Eu estava aqui comendo enquanto você estava falando e estava observando.
Linguiça? É uma linguiça defumada, mista. Ela já chega para a gente defumada. É um parceiro nosso um fornecedor de São Depois Paulo. Depois a gente vai falar sobre os fornecedores, exatamente. Legal. Ele traz ela para a gente aqui. Nós somos, assim, xodó desse fornecedor aí. E a gente faz o pré-preparo. Todos os molhos que você viu aí são artesanais, que tá, são Leninha? Os molhos? A gente tem a nossa pasta de alho artesanal, sem bem lactose. Delicada, exatamente. Bem ela suave. é feita diariamente. A nossa mostarda. Sem lactose, você faz ela com o quê? A gente dá uma escaldada no nosso ovo para dar uma pasteurizada nela. Faz ela à base de óleo. É essa óleo aqui? Exatamente. E também tem aqui a nossa mostarda. A gente adocica ela aqui na casa com mascavo e melaço, né? Dá um toque especial da casa. E o nosso barbecue a gente faz do zero. Esse aqui é um chimichurri cremoso, que é um chimichurri diferente dos azeitados, aqueles mais temperados. A gente decidiu dar uma cara de dessalt nisso aí. Muito bem. Então, por que você escolheu esse nome? Dessalt, né? A gente escolheu o sal. Talvez um tempero básico da cozinha e que a gente sempre, na minha família, lá em casa, a gente sempre fez sal temperado, né? Sal com casca de cebola desidratada, sal com alho, sal com ervas e, obviamente, a gente trouxe toda essa raiz familiar aqui para dentro e um nome talvez que remetesse mais a um barbecue, a um gastrobar e ficou Dessalt. A gente pensou no nosso sal, que é batido aqui, né? A gente processa um sal rústico, a gente processa ele com os nossos temperos aqui. Acredito que o segredo da nossa cozinha também está aí no básico. Nesses detalhezinhos, exatamente, né? Esse sal a gente processa ele aí na casa, faz ele uma vez por semana e usa ervas desidratadas. E usa em todos os pratos? Sim, tem algumas preparações vai com sal branco, pimenta do reino só, mas o nosso sal temperado vai basicamente em todas as nossas proteínas. Mas você entende que isso fez diferença? Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Porque aqui, por exemplo, a gente não pode usar lenha, né? A gente tem que ter uma operação mais controlada aí dentro, com gás encanado e revisado. E isso fez com que a gente tivesse que adquirir sabor. Então, nosso charbroil é todo adaptado e o nosso tempero também é todo adaptado. E quando sai a fumaça aí do nosso quadrado aí, encanta quem está perto, até quem está lavando o carro no Lava Jato, vem conferir o que é isso. Então fica com a gente que no próximo bloco a gente vai falar sobre estrutura de produção. E olha onde que nós estamos, dentro da produção. Na realidade, gente, como é uma operação otimizada, nós temos aqui o quê? Quantos metros? 3x6. 3x6. É bem pequeno mesmo e ele fez um layout de produção aonde ele tentou encaixar em cada pedacinho, em cada cantinho, uma tarefa, né? uma etapa dessa produção como um todo. Então, assim, é aquelas coisas meio que de arquiteto que eles conseguem colocar tudo dentro de um espaço pequenininho. Então, ele tem umas prateleiras suspensas, que depois vocês vão ver nas imagens de apoio aí. Ele consegue, em cima do próprio balcão frigorífico, a gente ter uma base de apoio para poder fazer o pré-preparo de tudo. E por trás, a gente tem aqui uma charbroil, fogão, enfim, toda uma estrutura que é onde é feita essa finalização de pratos. Me conta, você tem um pré-preparo antes? Sim. Você tem um outro local que você faz um pré-preparo? Não, é tudo feito aqui? Você destina um horário? Me conta como que funciona isso. A gente tem um estoque pequeno em casa, das coisas mais secas, né? Produtos de limpeza. Estoque maior. Exatamente, essas
essas coisas mais fáceis de armazenar. E tudo chega semanalmente aqui. As compras são feitas, eu seleciono as carnes e trago elas semanalmente para o pré-preparo. Elas são porcionadas, exatamente, elas são limpas, pesadas e porcionadas já na gramatura correta da casa. Isso tudo é armazenado, metade na câmara de congelamento e metade no balcão resfriado. Em 3 dias a gente já está zerando isso, então é tudo fresco. Chega um novo novamente. Pedido. Então assim, tudo gira muito fácil. Só para eu entender, você abre em quais horários? Qual horário que você tem? A gente fecha na segunda e na terça. Tá. Na terça a gente faz esse estoque, exatamente. Na quarta de manhã a gente faz esse pré-preparo. Molhos e depois açougue. O açougue é feito aqui, a gente consegue fazer, nesse período de produção, vou dar um exemplo aqui, 120 porções de que é mais ou menos o que você consome num determinado período. Exatamente. Tá. Aí isso a gente vai repondo, se caso acabe no decorrer da semana. Me conta como que você pensou no cardápio. O nosso cardápio é basicamente lá do início, tá? A gente utilizou de uma gastronomia simples, tá? A gente sabe das nossas condições, do nosso espaço, e do nosso público que a gente queria atender. Então o que a gente procurou fazer? Um cardápio. Eu já trabalhei até com gastronomia molecular em alguns restaurantes e tal, então assim, já fiz diversas coisas bem diferentes. Mas que não cabe que aqui. não cabe de forma alguma para o público-alvo aqui. Então o que eu pensei no cardápio? A gente precisa de uma gastronomia simplificada, a gente precisa fazer o básico bem feito. Né? A gente precisa acertar os pontos das carnes, a gente precisa não tacar tudo dentro de um prato, fazer um prato ok, basicamente com guarnição e a proteína. E a gente pensou também, muito do cardápio é pensado na logística dele, como é que esses ingredientes vão girar de forma homogênea, para que nada sobre, para que ponta de nada fique ociosa. A ponta da picanha, a ponta do contrafilé, a ponta da cebola, tudo isso é pensado de forma assim, isso é um dos grandes problemas que eu vejo. Exatamente, um dos grandes problemas em várias casas que eu já trabalhei foi de modo a minimizar isso aí. E o nosso cardápio é simples, menos é mais, é isso. Esse é o nosso cardápio. Isso é muito legal, gente. Trabalhar com... Eu falo sempre isso, né? De fazer um cardápio enxuto, porém um cardápio que agrada ao público, você que tem tenha um custo controle bom e que tenha um preço também de venda final aí que agrade o cliente. Não tem problema nenhum você colocar uma coisa no cardápio e daí uma semana, um mês, você perceber, cara, não tem nada a ver. Dificultou o processo na cozinha, dificultou o armazenamento, fornecedor não entrega no prazo certo, não saiu no ponto correto para o cliente, é custo, enfim, então não tem problema nenhum. Agora, muito importante, não deixe no cardápio e diga para o seu cliente que não tem. Então, se chegou num ponto que você não sabe que não vai vender, que não é legal, que está dificultando, às vezes até vende, mas o processo é tão complicado aqui dentro da produção que é melhor você tirar aquilo de linha. Então, tire do cardápio e parta para outra coisa. Mas nós vamos preparar alguma coisa. Fazer um 4 mãos? Vamos, com certeza. Será que eu dou conta? Dá. Você manja disso aqui demais. Qual proteína você vai escolher hoje? Temos um ancho 220 gramas. Olha isso. Ele é cortado aqui na casa, tá? Ele chega a peça inteira pra gente. E temos uma picanha que ela gira entre 230 a 220 gramas também. Esse é o padrão da casa, desde o dia que abriu. Pelo que eu percebi, você puxou muito para as carnes, né? Para a proteína animal. E com alguns acompanhamentos. Exatamente. Então é basicamente isso. É como se o seu cardápio fosse voltado para as brasas. Exatamente. Ele é um cardápio voltado para a proteína. A gente tem uma comida leve também, um público que vem aqui no The Salt e que tem a consciência que dá para comer uma saladinha. A gente tem várias saladas com molho caseiro que a gente faz aqui. A gente tem também um vegano, que é um prato sem proteína. Mas o teu forte são as carnes. Mas o que vende mais na casa, obviamente, os hambúrgueres, né? Que são um produto de... E você tem um horário que o hambúrguer sai mais? Hambúrguer à noite, ele sai até... Hoje ele vence a picanha. A picanha no começo vencia. O hambúrguer
foi inserido depois, a gente achou... Você criou um blend? Você fez... Exatamente, a gente achou um fornecedor que fornecia Angus pra gente e a gente foi na Bahia, olha que coisa bacana. Na Bahia a gente conheceu um paulista que ensinou pra gente um hambúrguer de gorgonzola. Paulista. Exatamente, na Bahia. Olha que história interessante. Inclusive, a gente volta lá paulista sempre que pode. pode. De pizza, né? Mas aí a gente conheceu ele e ele também tinha um trailer. Era uma loja modular, assim, anexa, em Arraial da Ajuda. E a gente sempre volta lá para experimentar o hambúrguer que deu origem à ideia do TS. Olha só, nós vamos preparar isso aqui. Vocês vão ver aí que é tudo muito rápido. Ele botou um arroz ali para eu fazer, que é um arroz cremoso, tipo um piemontese, que ele serve com esse corte. Então, enquanto ele prepara essa carne, a gente vai continuar esse bate-papo. Eu vou preparar o arroz, é isso? Isso aí, vamos ver o que lá. Vai sair aqui, né? Bom, percebam que ele só tem uma charbroil aqui, tá, gente? Isso é muito legal, porque o processo da carne sai muito parecido com uma grelha normal, né? Os vínculos da grelha, ela traz essa saborização aí para nossa. E ele então é todo ele fica adaptado. Com aquele corte. O que você fez de adaptação? Todos os queimadores dele são feitos por uma serralheria. A gente mudou toda a base dele para ser resistente, para aguentar o tranco do dessalt. O charbroil comum não aguentou, então a gente fez todas essas adaptações. E você consegue atender bem lá fora, no desenvolvimento? Então, nossos pratos duram assim, não é um fast food, igual eu te falei, mas nossos pratos aí com 20 minutinhos no máximo na casa lotada, ele tá chegando. É aquilo que eu te falei, os cortes têm essa harmonia com o que precisa ser feito para girar mais rápido, para girar mais ok. E com quantas pessoas você trabalha aqui dentro hoje? Dia de pouco movimento, fora de evento, 2 pessoas na cozinha, um pieiro, uma pessoa no atendimento e no caixa dá conta. Agora, obviamente, dia de evento, aniversário, banda, música, aí a gente traz um pessoal a mais aqui de freelance para a gente conseguir atender o público. Vamos falar dos fornecedores. Vamos. Como é que você desenvolveu? Eu percebi, quando você falou do fornecedor do hambúrguer, lá da Bahia. Isso. Me chamou a atenção e que é um negócio que eu valorizo muito, que eu uso muito nas minhas consultorias, que é a terceirização. Hoje, unidades, é muito mais fácil você terceirizar certas etapas do teu processo do que você trazer para produzir aqui dentro. Óbvio, com certeza. Você pensou nisso? Com certeza. O que a gente colocou em pauta no cardápio foi justamente isso. Como é que a gente vai fazer isso tudo girar, né? A gente vai ter uma equipe pronta lá o dia inteiro, 24 horas, para pré-preparar isso. O pão, vamos ter que ter uma padaria. Gente, não dá para ter nada disso dentro de um container. Então você precisa conhecer os melhores. E terceirizar, porque você elimina um monte de etapa. Exatamente. Você precisa ter o melhor fornecedor de pão, você precisa ter o melhor fornecedor. Não é simplesmente falar em terceirização, de você ir ali e comprar qualquer coisa, não. Quando você fala em terceirização, deixa eu ver aqui quanto tempo que é aquilo ali para eu poder pensar aqui no arroz também, né? Pode segurar um pouquinho. O que acontece? Quando você fala em terceirização, a terceirização ela precisa ser adequada a todo o teu processo, inclusive com o nível de qualidade que você quer para o teu empreendimento. Não é simplesmente chegar ali e vou comprar isso, não. Então, se ele precisa de um pão, que é no caso a baguete, o pão de alho que ele faz e tal, ele vai desenvolver um fornecedor que vai entregar esse pão pronto para ele, né? Mas tem que ser o melhor pão. Todos os produtos eu já conhecia antes de entrar Ele na casa. testa, né? Ele Exatamente. acha esse fornecedor, esse suposto fornecedor, testa esse produto para ver se faz sentido com aquilo que ele está querendo oferecer para o público dele, porque para o cliente que está sentado ali fora, não aparece a terceirização. Significa que foi o chefe quem fez aquele pão, quem preparou aquele prato ali para servir lá. Então, se o pão tá ruim, ele vai reclamar do dessalt e não do fornecedor de pão.
Então a terceirização sim, ela pode existir, mas ela precisa ser muito bem adaptada. O que mais que você conseguiu terceirizar além do pão e do hambúrguer? O pão e o hambúrguer são, igual você falou, são terceirizados. É o arroz agora? Isso, exatamente. Ele já deixou o arroz pré-cozido, tá? E, bom, basicamente é isso. O resto é produzido na casa aqui. Os molhos são todos feitos aqui. É óbvio que a gente consegue os fornecedores do tipo de ingrediente que a gente usa. Tem coisa que a gente não deve nunca mudar. Então, esse apoio aí dos fornecedores é bem importante. Demais, hortifruti, tudo é pré-preparado no dia. Todos os molhos, sal e demais acompanhamentos são preparados na casa. A batata rústica que a gente usa aqui, por exemplo, nem ela vem de um fornecedor, ela é cortada, pré-cozida, branqueada na casa aqui e assada, né? Então, assim, toda essa parte aí de restante é a gente que produz. Aí tem as bebidas, nas bebidas tem algumas coisas que a gente já deixa ali já pré-pronto, alguns xaropes já prontos, drinks que a gente usa de uma forma mais rápida, e é isso. Bom, é isso. Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco e nós vamos terminar essa preparação aqui. Vocês vão ver, a gente vai continuar fazendo algumas imagens para vocês verem como que chegou o ponto dessa carne, esse arrozinho que a gente está preparando. E no próximo bloco a gente vai degustar isso e vamos continuar o nosso bate-papo, que ainda tem muita coisa por vir, não é? É isso aí, Lênin. Vamos lá, vamos finalizar. Fica com a gente. Chegou aquela hora que todo mundo sabe que é deliciosa. Aquele prato que nós preparamos lá na cozinha é esse aqui. E eu vou dar uma degustada agora e nós vamos continuar com alguns assuntos que são fundamentais dentro do empreendedorismo gastronômico. Nós temos que falar sobre marketing, publicidade, como que você faz, como que você atua. Você acha que as redes sociais é importante? Onde que você foca hoje para poder vender o teu projeto? Sem dúvida o foco é na rede social mesmo. Acho que é o que tem de mais forte aí, mais palpável assim, para o empreendedor pequeno. Conseguir investir na rede social, conseguir transmitir uma boa imagem do local, uma boa imagem da sua gastronomia. E é óbvio, quando eu comecei, quando eu abri o The Salt, eu não sabia basicamente nada de marketing, então eu precisei de ajuda de muita gente que tem o macete aí. Até hoje dão essa assessoria pra gente aí. E esse trabalho nas redes sociais, Google e tal, ele é focado para a fidelização do cliente. A gente não quer transformar o The Salt em um local assim que seja uma moda, abarrotado de gente e depois isso aí vai se decaindo. Não, a gente quer fidelizar os clientes da Asa Sul, Asa Norte, do entorno, quem está de passagem, quem conhece o The Salt desde que abriu. Então, assim, é isso. A gente quer transformar esses clientes que vêm uma, duas vezes, quando chega na terceira vez já é 70% da chance dele voltar. Mas lá no início, quando você abriu, e por ser um projeto meio inovador, que não é o costume de se ter um restaurante numa área de conveniência de um posto de combustível, você teve que fazer um trabalho. Tudo bem que você está no meio de um bairro, numa quadra muito boa, uma quadra que tem realmente um movimento impressionante, mas você teve que fazer alguma ação ou não? Ou em função do posto, em função de você estar entre os dois eixos aqui, isso te ajudou? A gente costuma dizer que o eixinho aqui, o meio dos eixinhos é uma ilha, né? Aqui nem as redes que chegam do outro lado ali
chegam aqui. Então tem uma série de dificuldades, ainda mais pessoas à noite. Só vai parar para abastecer. Como é que a gente vai trazer esse pessoal para sentar, confiar numa comida boa, pagar essa comida boa, pagar o serviço e ir para casa feliz depois de comer uma boa sobremesa? Isso aí tudo no começo teve que ser mostrado de alguma forma. E foi através das redes sociais? Através das redes sociais, a gente trouxe pessoas que conheciam da gastronomia, pessoas mais antigas, pessoas que estão aí entrando agora nessas redes sociais, influencers. A gente foi trazendo aos poucos, de modo que a gente conseguisse trazer um público que a gente consiga atender, né? Vamos entrar no assunto polêmico. Pessoal, seleção de pessoal. A gente sabe que hoje é uma dificuldade que todas as operações gastronômicas têm. Aliás, eu diria que o mercado tem, independente de ser dentro da área de gastronomia, né? Como que você, desde o início, talvez no início você tenha apanhado mais, né? Como que você estruturou essa seleção de pessoal? Como que você capacita essas pessoas que vão trabalhar com você? Como que você hoje trabalha os seus recursos humanos? Certo. Com certeza essa é a parte mais difícil, a gente apanha até hoje, é o pessoal. Você ter um funcionário fiel, você ter alguém que realmente gosta do que está fazendo dentro da cozinha, gastronomia, restaurante, é uma profissão muito difícil, sabe? É uma profissão muito dura, sai tarde, às vezes não tem hora para sair, as pessoas estão se divertindo, você tem que esperar tudo aquilo ali terminar com a maior paciência do mundo e ainda assim atender com excelência e despejar o amor dentro da comida, que senão não vai. Então até hoje a gente apanha, é difícil pra caramba, você tem que fazer uma seleção bem certinha de quem você quer dentro da sua cozinha. Eu opto hoje por funcionários que estão começando, pessoas jovens, que estão querendo aprender alguma... Foi assim que eu aprendi, tá? Alguém me deu essa chance. Eu trabalhava ao lado de N chefes renomados, pessoas que já estão na cozinha, pessoas que são famosas aí da cozinha até hoje. Trabalhei com todos eles, mas alguém olhou para mim, jovem, e me deu essa oportunidade na época de... Mas você também quis, né? Exatamente. E você agarrou essa oportunidade. E muita gente não quer. Muita gente não quer. De fato é assim. Então, assim, é você procurar pessoas que gostam realmente do ramo. Então, assim, a dificuldade que todo mundo tem, redes grandes têm até hoje. É importante pautar isso, tá, Leninha? Que o mercado hoje sofre com a carência de profissionais na área. Profissionais capacitados na área. Geralmente os que são capacitados, os que vêm de curso, vêm de experiência, essa galera já é empregada e muito bem empregada. Então essa outra turma fica de fato girando ali. Então é aquele negócio, perguntar sempre se está gostando, se é isso que você quer, se você pensa em fazer um curso, se você gosta de atender o público. E é isso, fidelizar ali o seu braço direito e esquerdo, que o resto do pessoal a gente vai trazendo aos poucos aí. É isso, ele tem dois pontos positivos que acabam ajudando ele nessa questão do pessoal como um todo. Primeiro, a questão da produção antecipada, que aí não exige que ele tenha 2 turnos ou 3 turnos, essa coisa como um todo, que isso dificulta muito uma operação. Então hoje, pelo fato dele fazer uma produção antecipada, ele aproveita a mesma mão de obra e já é um ponto super positivo. Segundo ponto positivo que ele tem, que a gente já falou no outro bloco, é a terceirização de etapas. A partir do momento que ele terceiriza alguma produção, isso facilita porque ele não tem que ter dentro do empreendimento dele nem o fornecedor daqueles produtos e nem aquela mão de obra capacitada para fazer aquilo, que é o caso da panificação. A panificação, a partir do momento que ele terceirizou isso, ele não tem que ter a farinha, não tem que ter o fermento, não tem que ter o padeiro. Porque, por exemplo, a função do padeiro, ela é muito específica. E ele não tem aqui dentro da unidade dele produtos que justifique ele ter a mão de obra de um padeiro, que inclusive é muito cara e que precisa ser muito capacitada, né? Então é muito importante falar isso. Aliás, ele tem 3 pontos. O terceiro ponto positivo que ele tem e que acaba ajudando ele nessa questão da mão de obra
é que a esposa também trabalha, então a esposa assume uma parte de todo o processo, que ele fica livre para poder criar. Ele é o chefe, então eu falo sempre que o chefe de cozinha, ele tem que estar com a mente liberada, livre, para poder criar os pratos, né? Então, quando a esposa dele assume essa parte do financeiro, que é um item muito importante, eu falo que os itens extremamente importantes é o processo de compra, né? De compra importante. E o processo de venda também. Então é uma administração que, tirando isso... Às vezes você gasta pouco, você acha que é pouco certas coisas, e quando você vai ver, quando você vai se especializar, igual ela se especializou, vai vendo que dá para fazer muito mais com muito menos dinheiro. Então é isso, fica a dica, não tente assumir tudo você sozinho, né? E a história também de você pegar pessoas, vamos dizer assim, que não estão capacitadas, pessoas mais jovens e tal, eu não diria nem que jovem em idade não, mas que não estejam, que não estão prontas, iniciando no assim, mercado de trabalho, mas que gostem da gastronomia, e ele vai e capacita. Então isso é muito interessante. Bom, inclusive a gente tem 3 funcionários que já trabalharam aqui com a gente, que hoje foram para cozinhas maiores, aprender trabalhos mais específicos dentro da gastronomia, acabaram pegando gosto mesmo aí e acabam voltando sempre, fazem serviço de freelance aí, e assim a gente vai ensinando e perdendo às vezes. É aquele velho ditado, né? A gente pega as pessoas cruas, a gente treina, capacita, quando elas estão afiadíssimas, a gente perde, né? A gente perde, porque sempre tem uma Mas faz parte, mais... né? Faz parte do processo. É isso aí. E é até gratificante saber que você preparou alguém. Com certeza. Que esse alguém está num restaurante de repente maior, mais famoso, enfim. É gratificante também, né? Com certeza. Treinei muita gente na minha jornada aí. E tem gente que até hoje manda mensagem aqui, agradece, vem aqui como cliente, é bem bacana. Nós vamos entrar na carga de impostos, que é um problema que nós todos temos, mas que é um problema que na realidade a gente não tem como tirar da nossa vida, né? E a gente tem que se adaptar a ele e tentar fazer com que a coisa flua da melhor maneira. Como você é uma operação pequena, eu imagino que no início você tenha começado com um tipo de imposto e depois você partiu para outro. A gente abriu a empresa como um MEI. Era um trailer gastronômico, 3 pessoas trabalhando e, consequentemente, as vendas foram aumentando, aquele volume de dinheiro mensal foi aumentando, e daí, então, a gente teve que chamar todo um escritório de contabilidade e tal, profissionalizar bem essa parte, mudou a empresa para outra categoria, e essa adaptação é até fácil, viu? Vou te falar, comparado aos impostos que a gente está pagando em cima dos alimentos aí, isso aí é até fichinha. Hoje a carga é mais alta, o custo mais alto aqui, cerca de quase 40%, é de insumos, né? Isso tudo vem aumentando, vem escalonando, e ao mesmo tempo você não pode e não consegue, dependendo do seu tipo de estabelecimento, passar para o cliente essa carga aí. A gente abriu com produtos antigamente, estamos falando de 4 anos, que custava metade do que custa hoje, entendeu? Olha só o que chegou aqui. Uma sobremesa. Isso, churros? É um churros sem massa. Com a massa é a banana, a própria banana a gente faz um furinho. É a banana, exatamente. Você quis fazer uma releitura do banoffee? É isso? Pode ser. Era uma sobremesa que, quando era pequeno, minha mãe fazia em outro formato. Ela fritava as bananas, botava empilhadinho assim, vinha com doce de leite. Pode-se dizer que é uma releitura do banoffee e da sobremesa da minha mãe também. Legal, gostei muito. Isso é um item que vale a pena a gente trazer para dentro do empreendedorismo gastronômico. Exatamente. E todos os meus programas eu falo isso, inovação. Olha, isso é bem raiz de Brasília, já tem outros estabelecimentos, eu fiz quando mais jovem em alguns estabelecimentos, e hoje
já é conhecida aí pelo pessoal. Tem gente que não sabe nem a história original. Aí aqui você tem, além de inovar, né? Porque você traz uma releitura do que sua mãe fazia. Tem a questão da afetividade. Resgate da cozinha afetiva, que também é um grande ponto alto, né? Eu acho que em qualquer tipo de empreendimento vale a pena você trazer alguma coisa afetiva para dentro, porque isso vende muito. Isso aumenta o teu ticket médio, né? A gente tem receitas aí hoje, por exemplo, alguns molhos, a maionese e tal, que é da época da vovó. Exatamente. Receita antiga, tem amigos meus que sabem fazer, mandam vídeos e por aí vai. E aqui nós temos o quê? O doce de leite? Exatamente, é o nosso doce de leite. E eu devo despejar isso aqui em cima, certo? Exatamente. Tá quentinho, você que finaliza. Gente, olha só. E é interessante, vou mostrar aqui para vocês. Olha só. A banana é furada, tá vendo? Só em cima isso. Só em cima, como se ele fizesse um canudinho, né? Um copinho, vamos dizer assim. E a gente vai despejar o doce de leite que tá bem quentinho aqui, ó. Então, olha só. E aí? Eu acho que é o melhor momento, né? Aqui da... Olha. Isso aí com um cafezinho. E olha, eu não sou, vamos dizer assim, docívora. Eu sou pouco de doce, pouco de sobremesa. Mas doce de leite... É um ponto fraco. É o meu ponto fraco. Bom demais. Eu sou apaixonada por doce muito melhor de leite. Que Nutella. Eu adoro doce de leite. Às vezes, assim, eu não como doce no dia a dia. Ai, meu Deus, vontade de comer doce, eu preciso comer um doce. Doce de leite. Aí eu acho um doce de leite. Então, veio na hora certa. E realmente tá lindo isso aqui, tá quentinho, tá bem cremoso. Eu vou provar isso aqui. Bom, e nós estamos chegando ao final do nosso programa. Aí eu queria te perguntar, planos para o futuro? A gente tinha uma série de sonhos e planos, né? Vamos dizer assim. Depois da pandemia, o primeiro plano era conseguir manter o que já tinha, né? Foi basicamente isso. A gente tinha mais... Você teve uma pandemia no meio. A gente abriu exatamente 10 meses antes da pandemia. Não sei se por sorte ou por azar, mas o plano, a gente já tinha 2 outros pontos com sócios já também já encaminhados, preparados para o segundo ano do Dessalt, a gente já está operando. Tinha um que ia ser um Dessalt num formato mais reduzido, mais para lanches, e tinha uma possibilidade de um móvel também, para a gente ir até os eventos, conforme a gente falou no começo. Esse era o plano inicial, e que agora a gente, conseguindo se recuperar disso tudo aí, a gente vai com paciência, sem dar um passo maior do que a perna, a gente vai conseguir executá-lo, com certeza. Mas levando para uma nova unidade. Exatamente, é igual eu te falei, pouco antes da pandemia a gente já tinha 2 pontos certos já estava pré-contrato já. Tudo imposto? Tudo, um imposto numa cidade próxima e o outro era uma unidade móvel, né, que a gente ia envelopar e Eu tal. gosto da ideia de você criar o conceito de posto. Isso, é uma marca do Dessalt. Obviamente que a gente pode ir para outros espaços também, né? Tem espaços aí na beira do lago que a gente já foi convidado também para tocar a operação. Inclusive, perto da Ponte JK, a gente ia ter uma unidade antes da pandemia. Tudo isso foi pausado, eu costumo dizer assim, pausado, para a gente poder passar por isso aí. E no futuro a gente repensar melhor e ver se a gente vai seguir esse caminho aí novamente. Você vai olhar para essa câmera aqui e vai dar um recadinho para quem tem um sonho de empreender com gastronomia. Aquela dica que você acha que é fundamental. De milhões. De milhões. Eu acho que, galera, não é fácil. Não tem essa historinha de que vou trabalhar menos, vou abrir meu negócio, ter meu próprio horário. Gastronomia não tem isso, a Leninha sabe disso muito bem. É tudo muito difícil, muito complicado, mas conforme vai passando o tempo, você vai ficando cascudo com tudo isso, vai aprendendo a lidar com o seu fornecedor, vai aprendendo a lidar com o dono do espaço que você está, vai aprendendo a lidar com os funcionários, e daí você vai parando de se estressar com tudo isso e aprendendo a tocar o negócio. Não tem mistério, tem que esperar, tem que dar aquele prazozinho que a galera fala aí para sua empresa
Não adianta abrir hoje, daqui 3 meses, não deu certo, isso aqui não dá dinheiro. Não dá mesmo no começo, dá prejuízo muitas vezes, mas com o tempo você vai aprendendo a controlar tudo isso aí, botar isso aí na ponta do lápis, no sistema, enfim, e vai conseguindo deixar isso tudo bem alinhado e fazer dinheiro. Ninguém sai de casa à toa, ninguém vai para um restaurante à toa, você tem que aprender a ter lucro e é isso. É isso, Não né? tem muito mistério. Resumindo o que ele falou, é empreender com responsabilidade e persistir. E nós vamos ficando por aqui, chegou o final do nosso programa de hoje. Porque já assistir já é um bom negócio. Com certeza, olha só, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui, eu te agradeço muito de ter recebido a gente aqui. Eu que te agradeço. E essa história maravilhosa você vai assistir aqui no canal Empreender toda quarta-feira às 20h30. E como ele disse, assistam porque... Assistir já é um bom negócio. É isso aí, fica com a gente.